Revelação divina para um dia transformador. Oração inspiradora de força e redenção. Senhor, no terceiro ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, Neemias, o copeiro do rei Artaxerxes, estava em Susã, a capital do Império Persa. Ouvindo algumas notícias sobre Jerusalém, o coração de Neemias se angustia. A cidade de seus antepassados estava em ruínas, seus muros destruídos e suas portas queimadas. A dor profunda aperta seu peito. Ele sente a falta de sua identidade, de sua terra e do Deus que fez promessas a Israel. Naquele dia nublado, o lamento por Jerusalém tomava conta de sua alma. Neemias se entrega à oração e ao jejum, buscando a face do Senhor. Dias se passam, e em sua solidão, clama incessantemente. Ele recorda das promessas que Deus fez a seu povo: se o meu povo se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei seus pecados, e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7:14. Com lágrimas nos olhos, ele implora por força e coragem para enfrentar os desafios que estão por vir. Quando finalmente se apresenta ao rei Artaxerxes, a tensão é palpável. A sala do trono parece cheia de desconfiança e expectativa. Com o coração em fé, Neemias declara sua necessidade ao rei. Orei ao Deus dos céus, ele confessa, e encontrado favor aos olhos do rei. O rei, tocado pelo sofrimento de Neemias, não só lhe concede a permissão para voltar a Jerusalém, mas também lhe dá cartas que garantem sua passagem em segurança. Ao chegar a Jerusalém, o céu ainda cobria a cidade com nuvens densas, simbolizando o desânimo do povo. Ele observa os vestígios de tempos melhores, o muro de Jerusalém em ruínas, os corações de seu povo abatidos. Neemias percebe a hostilidade e desconfiança dos habitantes locais, mas sua fé não o deixa desanimar. Ele convoca o povo, e sob o céu cinza, ele lembra a todos da grandeza de Deus. Levantem-se, construamos, ele clama, e aos poucos um senso de comunidade começa a florescer. Cada um se compromete a dar o melhor de si para a reconstrução. Porém, adversidades surgem. Sanbalat e Tobias aparecem, fazendo ameaças e tentando desanimar a obra. Mesmo diante de momentos sombrios, Neemias não perde a esperança. Ele se volta novamente à oração, buscando sabedoria. Ele se lembra do que Deus fez por seu povo no passado e confia que o mesmo Deus pode fazer novamente. Não temam, pois Deus lutará por vocês, incentiva Neemias, tornando-se um símbolo de coragem para todos. A pressão aumenta. A resistência materializa-se em cada passo. A cada dia de trabalho, os sons das ferramentas são acompanhados por orações ascendentes. Como Neemias lidará com essa adversidade? E qual será o destino de Jerusalém se o desânimo prevalecer? Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Os dias vão passando e novos desafios surgem à porta. Quando a obra chega próximo de sua conclusão, a tensão se transforma em expectativa. O clamor da igreja primitiva de Jerusalém se eleva. As orações fervorosas buscam a intervenção divina, e a certeza de uma transformação iminente paira no ar. Será que a resposta de Deus se revelará em um dia transformador? O plano divino para Jerusalém e seu povo ainda nos aguarda. Contudo, o desânimo ainda rondava como uma sombra ameaçadora. No coração da cidade, os sussurros de Sanbalat e Tobias se espalhavam como um veneno, suas vozes se erguiam em zombarias e ameaças. Vão eles restaurar os muros? Que um raposo suba, e derrubará a pedra. Neemias 4:3. As palavras cruéis procuravam minar a determinação do povo de Deus, e a dúvida começava a plantar-se como semente em alguns corações aflitos. Neemias, percebendo a inquietude que assombrava seu povo, decidiu fazer uma reunião. Ele subiu em um ponto elevado para que todos pudessem ouvi-lo. Despertem! Por que ceder ao medo?
Lembrem-se do Senhor, grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas mulheres. Neemias 4:14. Sua voz, grave e firme, se elevou sobre o clamor da cidade. Ele estava decidido a não deixar que o medo dominasse. Enquanto falava, seus olhos se fixavam em cada rosto, buscando a faísca de coragem que já havia sido acesa. Ele viu a força começar a ressurgir. Os homens erguiam suas ferramentas e punham-se a trabalhar, as mulheres reuniam-se para apoiar seus maridos, e as crianças, ainda pequenas, traziam água e alimentos. A labuta diária era acompanhada de orações fervorosas e murmúrios de bênçãos, e a determinação de Neemias se transformava em um fogo que consumia o desânimo. Porém, no escuro do coração de seus inimigos, um plano maligno estava em forja. Sussurros sobre um ataque se intensificavam, e Sambalate, por meio de mensageiros, tentou seduzir Neemias a deixar o trabalho e reunir-se com ele em uma das aldeias. Mas Neemias, revestido da armadura da fé, recusou e enviou a resposta: sou eu quem deve parar a obra? Enquanto deixo isto e vou ter contigo, a obra se interrompe. Neemias 6:03. Seguida aquela negativa, veio a ameaça direta. Sambalate enviou uma carta dizendo: este é um assunto que vai chegar ao rei, se não cessares o trabalho, serás levado a consequências. Consciente da gravidade daquilo, Neemias levou seu clamor diante de Deus: fortifica as minhas mãos. Neemias 6:09. Através de súplicas, sua força emanava não somente de palavras, mas de uma conexão profunda com o Altíssimo. Enquanto o dia clareava em Jerusalém, a construção no muro prosseguia, e o alvo era visível: restabelecer o que havia sido destruído. Contudo, os planos malignos dos opositores derretendo na força de Deus traziam um mistério profundo. A confiança em seu chamado e a certeza de que Deus estava diante deles trazia uma esperança vibrante. Após semanas de esforço, os muros começaram a tomar forma, cada pedra colocada testava a resiliência do povo. Mesmo assim, em meio ao júbilo da reconstrução, as distrações e dúvidas continuavam a rondar. O povo estava exausto, e a cada passo, a tentação de desistir se tornava mais forte. Seria a obra realmente possível? Certa manhã, enquanto Neemias orava, uma visão sobrenatural começou a se desdobrar diante de seus olhos. Ele viu um anjo do Senhor, resplandecente em glória, um porta-voz de um plano divino que ia além das paredes físicas da cidade. Neemias, não é apenas o que te esforças por construir, disse a voz celestial, mas o que eu estou preparando para o meu povo. O que está prestes a se revelar irá chocar a todos. Uma nova aliança e um restaurar ainda maior estão a caminho. Com o coração pulsando forte, Neemias se levantou e olhou para os muros inacabados. Entendia que a verdadeira obra estava em movimento tanto dentro da cidade como ao redor dela. Mas o que realmente estava por vir? Qual seria a manifestação divina que mudaria o futuro do povo de Israel? O plano soberano de Deus estava em desenvolvimento, mas dentro do coração de Neemias, uma inquietação crescente perguntava: minha fé será suficiente para o que está por vir? Enquanto os dias se passavam, Neemias permanecia firme em sua vigilância, suas mãos calejadas pelo trabalho e a fé pulsando em seu coração. A força de seu povo crescerá, sustentada por orações incessantes e pela determinação de não ceder ao desespero. As vozes de Sambalate e Tobias ainda ressoavam, mas agora eram abafadas pelo clangor dos martelos e pelo murmúrio das esperanças renovadas. Contudo, um espírito de inquietação se apoderou de Neemias. No silêncio das noites, enquanto a cidade repousava sob as sombras, ele se retirava para orar, buscando confirmação do Senhor. Senhor Deus dos céus, escuta o meu clamor. Quanto tempo mais até que a tua vontade se revele? Estas palavras saíam de sua boca não como um lamento, mas como uma súplica ardente por clareza. Certa noite, quando a lua cheia iluminava a cidade, Neemias se retirou mais longe, até um jardim que ficava nas redondezas, para orar sozinho. Ele se ajoelhou no chão úmido e antes de concluir sua oração, uma visão apareceu diante de seus olhos. Um brilho de luz envolveu o local, e ele viu figuras angelicais dançarem entre as flores, suas vestes brancas brilhando como o sol. Neemias, dizia uma voz serena e poderosa, a obra a qual você se dedica não é apenas a restauração dessas paredes, mas a preparação de um lugar revisitado pelo meu espírito. Vazios estão os corações do meu povo,
e nesta cidade, eu trago um novo começo. As palavras reverberaram em seu ser, e ele sentiu uma onda de paz o inundar. Mas como pode isto ser, senhor? Neemias questionou, sabendo que a cidade estava cheia de simbolismos, rejeições e ruínas. Como se pode erguer uma nova aliança sobre as cinzas do passado? Pois eu sou o Deus que restaura, respondeu a voz. Eu levantarei da poeira os humildes, os que choram por seus pecados serão consolados e transformados. Uma nova promessa será feita, e através dela, a salvação virá não apenas para Israel, mas para todas as nações. Neemias sentiu seu coração acelerar, essas promessas pareciam brigadas, tremendas. A obra de reconstruir o muro e a cidade não era apenas uma luta física, mas uma preparação para algo espiritual que transcenderia o entendimento humano. Ele se lembrou das palavras do profeta Jeremias: Eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de mal, para lhes dar uma esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Com renovada fé, Neemias se levantou e retornou ao seu povo, o espírito incendiado. Reúnam-se, irmãos. O Senhor nos visitou e revelou sua obra gloriosa. Ele pronunciou, sua voz ecoando pela cidade. Não estamos apenas aqui para reconstruir muros, mas para sermos o povo através do qual Deus estabelecerá sua nova aliança. Os rostos se iluminaram com esperança, e os trabalhadores se agruparam, lembrando-se das promessas feitas a seus antepassados. As dúvidas começaram a desaparecer à luz da revelação divina. Entretanto, a traição ainda jaz na escuridão. Sanbalat e Tobias, à escuta, planejavam seus próximos passos. Eles viram a renovação do ânimo e a determinação que havia se reerguido entre o povo e se enfureceram. Agora conspirações mais profundas estavam se desenvolvendo. Enquanto o dia amanhecia, Neemias olhava para os muros que agora tomavam forma. Ele sabia que estava à beira de algo maior, e a pergunta ecoava em seu coração: como reagirão as nações diante do que Deus está prestes a fazer? A soberania divina se desenrolava, mas a verdadeira batalha estava apenas começando. Enquanto os primeiros raios do sol se filtravam através das nuvens, iluminando os destroços da cidade, Neemias se levantou com um fervor renovado. O peso das preocupações ainda o acompanhava, mas agora havia um brilho de esperança em seus olhos. Ele convocou os líderes das tribos e os supervisores dos trabalhadores para uma reunião sob a sombra da porta restaurada. Amados irmãos e líderes de Israel, começou Neemias, sua voz firme como rocha, não nos deixemos desencorajar pelas ameaças que nos cercam. Estamos edificando não apenas muros de pedra, mas um novo templo de fé e propósito, para que o Senhor habite entre nós. Um murmúrio de encorajamento cresceu entre o povo, e Neemias prosseguiu: Deus, em sua infinita misericórdia, nos fará ressurgir. Não é apenas a integridade das portas que nos importa, mas a nossa integridade espiritual. Precisamos ficar alertas e vigiar. Sanbalat e Tobias não dormem, eles estão prontos para atacar. Nesse instante, um clamor surgiu do grupo. Ascendentes, alguns expressaram preocupação com a segurança, outros temiam os poderes que ainda poderiam se opor à restauração da cidade. Compreendendo a gravidade de suas palavras, Neemias ergueu suas mãos em oração. Ó Deus dos exércitos, nós confiamos em Ti. Derrote as intenções malignas que se levantam contra nós e fortaleça nosso espírito. Ele se lembrou de como o Senhor tinha operado milagres a toda a história de Israel. As lembranças das travessias pelo Mar Vermelho, da conquista de Canaã, e o retorno do exílio traziam-lhe confiança. Como o Senhor fez em outrora, traga-nos mais uma vez a libertação. Mostre seu poder, e que as nações saibam que somos teu povo. Depois de orar fervorosamente, Neemias se voltou para os trabalhadores. Não será fácil, mas se permanecermos unidos e vigilantes, o Senhor nos dará a vitória. Tomemos posição. Vamos trabalhar incansavelmente para a sua glória. Os camponeses e os construtores, agora preenchidos por esse novo fervor espiritual, prometeram ser firmes e trabalhar com as mãos enquanto protegiam uns aos outros. Armados com ferramentas em uma mão e espadas na outra, começaram seu labor a partir do novo dia, cada batida dos martelos ecoando como hinos na cidade. Mas enquanto a obra progredia, as conspirações de Sanbalat e Tobias começaram a se materializar.
Sabendo que uma abordagem direta não seria efetiva, decidiram enviar mensagens encorajando confusão e desespero. Olhem! Começou um dos mensageiros de Sambalate, os muros estão fracos. Eles não podem resistir a um ataque digno. Precisam de reforço, mas quem estará conosco se os vizinhos estão prontos para lutar contra nós? As palavras venenosas começaram a circular entre o povo, como um vento tempestuoso. Para Neemias, essas notícias eram um ardor nos ouvidos. Ele sabia que a opressão espiritual era tão real quanto as pedras e o cimento que utilizavam. Portanto, aumentou suas súplicas ao Senhor. Ó Deus, dá-me sabedoria para conduzir este povo. Que o medo não se instale em nossos corações. Numa noite, ao buscar mais uma vez a presença do Senhor, Neemias escutou uma voz calma: assim como os ancestrais se voltaram para mim em busca de auxílio, assim farei com você, Neemias. Continue firme, pois não está só. Estou envolvendo esta obra com a minha graça. Na manhã seguinte, enquanto os homens se preparavam para o dia, um arrepio de expectativa parecia pairar no ar. Maquinando desconfiança, Sambalate e Tobias observavam, sem saber que a mão de Deus estava trabalhando nas entrelinhas. Ao longe, no horizonte, nuvens negras começaram a se reunir. Havia uma tempestade se aproximando, não apenas nas circunstâncias ao redor de Jerusalém, mas também no espírito do povo. O que aquela tempestade traria? Enquanto Neemias se preparava mais uma vez para orar e buscar a direção do Senhor, uma nova revelação estava prestes a se desvelar diante dele, trazendo consigo promessas e desafios além de sua compreensão. O plano soberano de Deus se enredava com invisíveis fios, e a questão permanecia: quantos mais seriam chamados para fazer parte dele? Enquanto o sol começava a elevar-se, banhando a cidade com uma luz suave, Neemias se retirou para um lugar elevado, onde a vista da cidade danificada se desdobrava diante de seus olhos. O peso das dúvidas e dos desafios ainda pairava sobre seu coração, como um denso nevoeiro, mas ele sabia que precisaria buscar a face do Senhor mais uma vez. A atmosfera estava tensa, e o som distante das ferramentas sendo manuseadas ecoava como um chamado à ação. Ó Senhor dos Exércitos, começou Neemias em oração, seu espírito ansioso, ouça o clamor de teu povo. Olha para as ruínas de Jerusalém, pois é a cidade chamada pelo teu nome. Temos trabalhado com ardor, mas o medo como uma sombra nos persegue. Concede-nos coragem e força, especialmente agora, quando nossos inimigos se levantam contra nós com palavras de desencorajamento. Assim que terminou seu clamor, sentiu-se envolvido pela paz que somente o Senhor poderia proporcionar, era como se as inseguranças que pesavam sobre seus ombros fossem levadas. Ele decidiu compartilhar essa esperança e determinação com os que estavam laborando na reconstrução. Ao reunir novamente os líderes e os trabalhadores, Neemias declarou com firmeza: irmãos, não deixemos que o temor nos domine. O Senhor que nos chamou a esta obra também nos assegura que estará conosco. Lembrem-se, não somente estamos reconstruindo muros, mas edificando um futuro. Nossa cidade, nosso lar, devem ser um reflexo da glória de Deus. Naqueles momentos de renovação, um novo som começou a ser ouvido entre o povo. Era o eco das vozes unidas em louvor e adoração, como se as próprias pedras da cidade estivessem vibrando em resposta. Neemias, ao ouvir esse canto, sentiu a presença de Deus intensamente. Ele notou que apesar das adversidades, o povo se levantava em fé, como um crescer de um campo depois da chuva. Entretanto, enquanto as pedras eram levantadas e os muros começavam a tomar forma novamente, Sambalate e Tobias se tornavam ainda mais ardilosos. Reunindo-se com os homens da diáspora e os vizinhos, eles urdiram um plano maligno. Se não podemos atacá-los abertamente, disse Sambalate com voz cortante, faremos com que eles se voltem uns contra os outros. Espalhemos rumores de traição e desesperança. As palavras de discórdia rapidamente se infiltraram entre as fileiras dos trabalhadores. Neemias, percebendo a perturbação que começava a crescer, buscou mais uma vez ao Senhor. Em meio à agitação, sentiu a direção divina. Não temam, porque o Senhor é nosso defensor. Continuem a trabalhar, mas também fiquem vigilantes. Cada um deve possuir a espada em uma mão e a ferramenta na outra.
Diante do desafio, Neemias organizou as divisões de trabalho, encarregando cada um a segurar a espada. Nós somos o povo de Deus. Não permitiremos que a desunião nos derrube. Que cada ideia de discórdia seja silenciada pela verdade da unidade que temos em nosso Senhor. Enquanto o dia avançava, notícias alarmantes chegaram. Tiveram conhecimento de que uma grande força cabalística estaria se reunindo nas redondezas, disposta a atacar e aniquilar aqueles que ousavam erguer os muros. O medo ameaçava sufocar a coragem que havia sido cultivada entre o povo. O que faremos, Neemias? Muitos exclamaram, o temor evidente em seus rostos. Contudo, Neemias, ainda firme em sua fé, levantou seu olhar em oração. Lembrem-se da grandeza do Senhor, exortou. Ele já nos deu a vitória. Se Ele é por nós, quem será contra nós? Espalhemos a notícia de que o Senhor é nosso escudo e fortaleza. Após suas palavras, um extraordinário silêncio tomou conta da assembleia, como se a própria terra contivesse a respiração. O que havia começado como um sussurro de desespero agora cresceu em um clamor coletivo. O povo erigiu suas vozes em oração, pedindo coragem e intervenção divina. Então, no meio daquela fervorosa súplica, uma nova inspiração inundou o coração de Neemias. Uma revelação se formou em sua mente, um eco de um grande propósito que o Senhor tinha não apenas para eles, mas para o futuro da cidade de Jerusalém. Amados, exclamou Neemias, um espírito de santidade está entre nós. Não lutamos apenas por muros, mas pela promessa divina que se estende a cada geração. O Senhor levantará a voz em nossas defesas e nós seremos testemunhas de sua fidelidade. Conforme eles se uniam em oração fervorosa, um profundo sentimento de certeza e propósito invadiu o coração de todos. O que seria do dia seguinte? Esta era a incerteza que restava, mas também a expectativa, pois Deus estava prestes a revelar sua gloriosa vontade, uma vez mais. Restava a indagação: qual era o destino que aguardava o povo de Deus e como a providência divina se desdobraria no contexto da opressão iminente? Enquanto a manhã se transformava em tarde, o sol agora alto parecia refletir a intensidade da situação. Neemias, revitalizado pela certeza da presença de Deus entre seu povo, continuou a guiar os trabalhadores com fervor. A união entre eles parecia ser uma muralha invisível, protegendo-os das palavras cortantes de seus inimigos. Contudo, o temor persistia, e a escuridão de dúvidas ainda assombrava as mentes mais suscetíveis. Sambalat e Tobias, por sua vez, não descansaram. Eles enviaram cartas a Neemias, repletas de palavras maliciosas, insinuando que sua liderança era uma rebelião contra o rei da Pérsia. As cartas, cheias de meias-verdades e manipulações astutas, buscavam semear a discórdia e quebrar a determinação dos operários. No entanto, Neemias não permitiu que a desilusão penetrasse em seu coração. Ele sabia que a estratégia do maligno era desmantelar a unidade do povo de Deus. Levanta os olhos para os montes, Neemias murmurou em seu espírito, de onde vem meu socorro? E mesmo quando os rumores e as ameaças se intensificavam, ele continuou a levar seu povo em oração e em ação. Veio um dia em que ele convocou todos os trabalhadores para um encontro ao pôr do sol, em que as sombras começavam a se alongar, criando uma atmosfera de expectativa. Escutem, filhos de Israel! Exclamou Neemias, sua voz ressoando com a autoridade do Senhor. Lembrem-se do que o Senhor fez por nós no passado. Ele nos tirou da terra da escravidão e prometeu que estaria conosco a cada passo deste renascimento. Juntos, não seremos apenas construtores de muros, mas também de esperança e resistência. Com estas palavras, a multidão se moveu com assinatura de fé, foram levados a um estado de determinação inabalável. E ali, como uma poderosa corrente de unidade e fé, eles ergueram suas vozes em adoração. O som da música e da oração elevou-se como um incenso agradável ao Senhor. Mas, enquanto isso acontecia, o pensamento de Neemias também se detinha na promessa vinda de tempos antigos. O que lhe vinha à mente eram as palavras do profeta Jeremias: porque eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Entendendo que a batalha não era sua, mas do Senhor, Neemias organizou um sistema de vigias. A guarda será nossa proteção, e a oração será nossa arma, ele proclamou.
em cada porta, em cada torre, devemos estar preparados, não apenas fisicamente, mas também espiritualmente. Devemos clamar ao Senhor, pois Ele é a fortaleza de nossas vidas. Os meses se passaram, e os muros de Jerusalém começaram a se erguer novamente, enquanto os desafios se acumulavam. Mas na comunhão, na afirmação de sua aliança com Deus, o povo percebeu que estavam sendo moldados em algo mais do que simples cidadãos de uma nação, estavam se tornando o remanescente que sustentaria a unificação com o plano divino. E então, em um amanhecer iluminado pelo sobrenatural, uma nova revelação sobreveio a Neemias. Em um momento de quietude, enquanto buscava ao Senhor em oração, sentiu que Deus estava prestes a romper as barreiras. Ó Senhor, revelaste a tua poderosa mão, e creio que virá um dia de transformação para todos nós. Ele exclamou. Contudo, a confecção de um grande plano ainda estava em andamento, como um dominó sagrado prestes a ser derrubado. O que Neemias não sabia era que as ações que eles tomavam agora teriam repercussões profundas não apenas para eles, mas para todo o povo de Deus em todas as gerações futuras. Um sentido de mistério pairava no ar, que nova direção Deus estava prestes a revelar. A história de redenção estava prestes a se desdobrar de uma maneira que ultrapassava suas imagináveis expectativas. E assim, com os muros de Jerusalém quase concluídos, um chamado divino emergia nas sombras da cidade, revelando que as próximas horas poderiam mudar para sempre o destino do povo escolhido pelo Senhor. Enquanto as estrelas começaram a cintilar no céu profundo, Neemias se retirou para um lugar solene, um espaço reservado onde poderia buscar a face do Senhor sem distrações. Ele se sentou em pedra fria e olhou para o céu, fazendo um clamor em seu coração: ó Senhor, como pode o homem comum ser um instrumento do teu propósito? Vê a oposição que nos cerca e fortalece o meu espírito para que não vacile diante do medo. As palavras do profeta Isaías ecoavam em sua mente: os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão, e não se cansarão, andarão, e não se fatigarão. E enquanto orava, Neemias sentiu uma nova onda de coragem lhe preencher. O sopro do Espírito reconfortava sua alma agitada. Naquela noite, os ventos da cidade sussurravam segredos. Sanbalat e Tobias, percebendo que sua estratégia de manipulação mental não havia surtido efeito, decidiram utilizar meios mais sinistros. No ocaso da manhã seguinte, enquanto o povo trabalhava, um mensageiro de Sanbalat se aproximou, carregando um anúncio perturbador. Neemias, disse ele com voz trêmula, Sanbalat envia palavras mortais: venha, vamos nos encontrar nas planícies de Ono. Qualquer que seja o desvio que eles pretendiam, estava claro que era uma armadilha mortal para colocar fim à obra em andamento. Mas Neemias, garantindo que a luz da verdade o guiava, respondeu firmemente: estou fazendo uma grande obra e não posso descer, por que deveria eu parar meus esforços para me encontrar convosco? A resposta ecoou pela cidade, a posição do líder refletindo a determinação de todo um povo. Sanbalat, indignado pela recusa, redobrou seus esforços. Ele enviou mensagens com ameaças mais veementes, agora insinuando que Neemias tinha intenções traiçoeiras, exercendo pressão sobre a questão da lealdade ao rei da Pérsia. Sabendo que a batalha é do Senhor, Neemias cedeu à necessidade de oração fervorosa. Ele e os líderes se reuniram, e a adoração subiu como um rugido indomável, um clamor ao Altíssimo por proteção e intervenção. Ó Senhor dos exércitos, nós te invocamos. Não permitas que as obras das trevas prevaleçam contra nós. Ouvimos as ameaças, mas confiaremos em ti, pois tu és nossa fortaleza. A oração reverberou em toda a nação. Nos dias que se seguiram, Neemias instou o povo a empunhar suas ferramentas com uma mão, e com a outra, armaduras de proteção. O Senhor lutará por nós. Ele exclamou, incapaz de esconder a certeza que queimava em seu coração. A cada dia que passava, o muro erguia-se mais, mas a ansiedade crescia em seu peito. Também. Certa vez, sob a luz do crepúsculo, uma mensagem cruzou seu caminho. Era uma palavra profética de um homem que estava em sintonização com o Espírito. Veja, Neemias, um próximo dia está chegando. Assim como a redentora luz da manhã quebra a escuridão da noite, uma nova revelação do Senhor mudará o destino de seu povo. Neemias, ao ouvir as palavras do profeta, sentiu que a intensidade do chamado de Deus ganhava um novo significado. Mas logo,
novos desafios lhe seriam apresentados, provações que testariam não apenas sua determinação, mas também a fé do povo. No entanto, a ideia de um amanhecer transformador, repleta de esperança, começava a brilhar na mente de Neemias. E assim, enquanto armava seus homens e reforçava as muralhas, uma expectativa divina pairava sobre Jerusalém, como se as promessas do passado ressoassem em um coro harmonioso. A palavra estava escrita nas tábuas do coração do povo, uma nova aliança estava por vir, e o Senhor não deixaria seu povo sem resposta. Com isso, em meio às dificuldades, Neemias não podia imaginar que, além da redenção temporal, o propósito eterno de Deus estava se alimentando na linha de visão do futuro, preparando o caminho para a maior revelação de todos os tempos. O que estaria para acontecer em Jerusalém não era apenas reconstrução, mas a configuração de uma nova história que ecoaria entre as nações, uma história de redenção que desafiaria as trevas. Enquanto o sol se erguia sobre Jerusalém, a cidade despertava sob um véu de tensão e expectação. Neemias, com os olhos firmes e o coração determinado, observava os muros sendo erguidos dia após dia, mas também sentia o peso da opressão ao seu redor. As ameaças de Sanbalat e Tobias ainda pairavam como nuvens escuras, tentando desviar o povo de seu propósito. Lembrai-vos do Senhor, que é grande e temível, e lutai por vossos irmãos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. Neemias 4:14. Este versículo pulsava em sua mente enquanto ele falava ao povo, lembrando-os da razão pela qual estavam ali. Cada porção do muro que se ergueu era um testemunho da fidelidade de Deus, mas cada ameaça também era um teste de fé. Certa manhã, enquanto trabalhavam, alguém avistou Sanbalat em uma colina próxima. Os homens ficaram inquietos e o murmúrio de medo se espalhou como um fogo voraz. Neemias, em sua sabedoria, fez com que parassem e o olhassem nos olhos. Não temais, lembrai-vos do Senhor. Ele é a nossa luz e salvação. O que pode o homem fazer contra nós? As palavras de Neemias ecoaram entre os trabalhadores, trazendo coragem ao coração do povo. Na calada da noite, Neemias se retirava novamente para orar, buscando a direção divina. Ele tinha um desejo ardente em seu coração por proteção e intervenção do Senhor. Ó Senhor dos exércitos, não permitas que os planos dos ímpios prosperem, e que a tua obra não seja interrompida por suas ameaças, clamava ele em sua solidão, e sentia o calor da certeza que lhe envolvia. Então, no meio de suas orações, uma visão se apresentou diante dele. Ele viu uma nuvem densa envolvendo a cidade e sentiu a presença do Espírito Santo. Neemias, eu sou o Deus que resgata e redime. Assim, com a luz do amanhecer, meu povo será restaurado. Este muro não é apenas uma proteção, é a minha promessa se cumprindo. Pressentindo que algo grande estava por vir, Neemias não hesitou em convocar líderes e famílias para se reunirem sob a luz da lua. Em meio à sua fervorosa oração, ele compartilhou a visão que lhe fora dada. Como foi prometido, um dia virá em que estas muralhas serão mais do que pedras, elas serão um testemunho da presença do Senhor em nosso meio. O tempo de renovação se aproxima. As vozes se uniram à sua, em um clamor por libertação e esperança. Ó Senhor, que as tuas promessas sejam cumpridas. Que a luz da manhã em breve brilhe sobre nós, e que juntos possamos levantar nossas vozes em adoração. Enquanto isso, os conspiradores preparavam seus planos malignos nas sombras, mas Deus não deixaria seus filhos desamparados. Ao amanhecer, chegaram rumores de uma grande multidão em direção à cidade. Aquelas vozes próximas a Jerusalém traziam mensagens de socorro e apoio, vindas de longe. O temor havia se espalhado entre as forças de Sanbalat, a união do povo de Deus estava mais forte do que seus artifícios malignos. Espere, Neemias, pensou ele. A batalha não é apenas física, mas espiritual. Devemos nos preparar. Ele convocou oração e vigília, lembrando que o Senhor dos Exércitos lutaria por eles. No entanto, na penumbra do horizonte, uma nuvem de obscuridade se formava. As forças do inimigo se organizavam com raiva e astúcia, buscando enfraquecer a esperança que florescia entre o povo de Deus. Assim, ao elevar os olhos para os céus, Neemias reforçou a certeza que lhe ardia no peito, contemplando que, através de cada desafio, o caminho da redenção estava sendo traçado. E assim, enquanto me preparo para as provações que virão, ele murmurou para si mesmo,
creio que o Senhor nunca falhará em suas promessas. Um sussurro de esperança preenchia o ar, o dia de transformação estava próximo, e com ele, uma gloriosa manifestação do poder do Altíssimo. Portanto, ao final daquele dia, um novo mistério pairava sobre as vidas de Neemias e do povo. O que está por vir que mudará a história não apenas das muralhas, mas de toda a nação? Enquanto as primeiras luzes da manhã iluminavam as ruas de Jerusalém, uma expectativa palpável pulsava no coração do povo. A união em oração e trabalho tinha trazido um novo fervor, mas as sombras sobre a cidade ainda não se dissipavam. Neemias sabia que a batalha estava longe de ser vencida. As ameaças de Sanbalat e Tobias eram como espinhos em sua carne, sempre prontos para atacar. Com as famílias reunidas nas praças, ele buscou encorajá-las, lembrando-as do poder do Deus Altíssimo. Reunamo-nos novamente em clamor. O Senhor está conosco, e não há força que se levante que possa nos separar de sua promessa, exclamou Neemias com intensidade na voz. O povo, revigorado, começou a vestir armaduras de coragem e fé. Cada um pegou pedras e argamassa, preparados para trabalhar não apenas na reconstrução do muro, mas também na edificação de suas almas. A Escritura nos diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. E com essa firme certeza, regozijemo-nos na obra que temos diante de nós. Durante o dia, os sons das ferramentas e das vozes do povo ecoavam pela cidade. No entanto, a presença contínua do inimigo continuava a ser sentida, e o vento trazia rumores de um plano sombrio. Neemias, atento, não ignorava os sinais. Ele se retirou para um lugar solitário após o trabalho, buscando mais uma vez a direção do Senhor. Ao fechar os olhos para orar, uma nova visão se formou diante dele. Um vasto campo de guerra se estendia à sua frente, onde as forças de Sanbalat se juntavam, prontas para atacar. No entanto, em meio a essa visão de combate, uma luz brilhante surgiu, como um fogo devorador, e Neemias ouviu uma voz poderosa que dizia: é a hora de se levantar contra a opressão. Eu estarei na linha de frente com o meu povo. Sem hesitar, Neemias começou a interceder. Ó Senhor dos Exércitos, concede-nos a força para enfrentar esta adversidade. Que o teu poder divino se manifeste em batalhas visíveis e invisíveis. E que a tua mão poderosa impeça os planos de quem se opõe à tua obra. Ele emergiu daquela experiência com um novo espírito, consciente de que seu Deus era um Deus de guerra. Preparem-se! Nossos adversários estão se aproximando, mas não devemos temer, pois o Senhor já declarou vitória sobre eles, proclamou, incentivando todos a se organizarem em grupos, prontos para defender a cidade. A união entre os homens e mulheres se fortaleceu, e cada um determinou em seus corações que não deixariam seus lares vulneráveis. Neemias distribuiria responsabilidades entre aqueles que trabalhavam nas muralhas e aqueles que estariam com as armas prontos para qualquer ataque repentino. Que cada homem e cada mulher fiquem prontos para lutar por suas famílias, pois, como diz a Escritura, o Senhor é o meu braço forte, ele se levanta em meu favor. Salmo 28:7. Mas à medida que o sol se punha, e a cidade começava a se preparar para a noite, uma inquietude pairava. Um mensageiro chegou apressado, seus olhos cheios de temor. A notícia que trago é grave. Sanbalat não apenas se prepara para atacar, ele está fazendo alianças com povos vizinhos, e a ira dele se levantará contra nós. Com essa notícia, o coração de Neemias e o de todo o povo estremeceram. Mas assim como a escuridão tomava conta da cidade, uma chama interna começou a arder. Eles se lembraram das palavras de Neemias, e assim, em um só clamor, levantaram as vozes em oração. Ó Senhor, ouve nosso grito. A tua mão é nossa proteção, e em ti encontramos abrigo. Mas no meio dessa oração fervorosa, uma pergunta ressoava na mente de Neemias. Qual seria o desfecho dessa batalha, e como o plano soberano de Deus se desdobraria diante deles? Um novo mistério, imenso e profundo, aguardava para ser revelado. Enquanto as estrelas começavam a brilhar no céu noturno de Jerusalém, Neemias sentou-se à porta da cidade, seu coração ardendo com o peso da responsabilidade que carregava. O poder opressor de Sanbalat e Tobias ainda pairava no ar, como nuvens escuras que ameaçavam abafar o brilho da renovação que o povo estava prestes a experimentar.
Com a cidade envolta em silencioso temor, Neemias levantou seus olhos ao céu, buscando a face do Senhor em oração. Ó Senhor dos exércitos, não permita que o medo prevaleça em nossos corações. A tua palavra nos prometeu que estarias conosco em cada batalha. Fortifica-nos, Senhor, e dá-nos coragem para enfrentarmos o que está por vir, clamou em seu espírito, sentindo a presença do Altíssimo. A voz de Deus sussurrou em resposta, cheia de consolo e firmeza, como um farol em meio à tempestade. No dia seguinte, ao amanhecer, um novo sentimento permeava o ar. A determinação do povo de Deus se manifestou em cada olhar, cada gesto. Neemias observou enquanto homens e mulheres se levantavam, prontos para trabalhar, e a esperança renascia. Ele os convocou mais uma vez para um momento de unidade. Irmãos, somos mais que reconstruidores de muros, somos guardiões de nossa herança. Vamos lutar não apenas por nossas próprias vidas, mas por nossa identidade como povo escolhido de Deus. Mas enquanto os muros se erguiam, o plano maligno de Sambalate se desenvolvia, mais esperto e traiçoeiro. Mensageiros de seus aliados já se espalhavam pelas redondezas, e um clima de confusão começou a infectar o trabalho do povo. As alianças estão se formando contra nós, alertou um dos líderes. Devemos nos preparar para a guerra. O temor ameaçava paralisar a obra que estava sendo feita com tanta devoção. Neemias, percebendo a inquietude crescendo em seu meio, decidiu reunir os trabalhadores e soldados. Não permitireis que o medo controle nossas ações. Lembrai-vos do Senhor, que é grande e temível. Ele lutará por nós. Neemias 4:14. A fervorosa exortação ressoou entre o povo. Uma nova centelha de fé iluminou seus olhos, e as armas nas mãos tremiam não de medo, mas de determinação. A cada dia que se passava, não apenas as muralhas físicas eram levantadas, mas também as defesas espirituais se fortaleciam. A oração incessante de Neemias unia o povo em torno de um propósito mais elevado. Ó Deus, que tua mão esteja conosco. Manifesta tua glória neste lugar e transforma o desespero em um hino de adoração. Ele orava, determinado a não ceder aos ataques da escuridão. E assim, em meio ao estalar das ferramentas e o clamor das orações, o povo começou a sentir uma mudança. Os muros foram elevados, e a confiança renovada se alastrou como uma corrente de esperança. Contudo, Sambalate não desistiu. Ele enviou uma nova mensagem a Neemias, mais uma tentativa de distraí-lo de sua missão. Desça para que possamos conversar, Neemias. Temos um assunto importante a tratar. Mas Neemias, firme em sua convicção, respondeu, estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Neemias 6:03. Nesse ínterim, um súbdito da corte, instruído pela voz de Sambalate, procurou o coração do líder. Neemias, há rumores espalhados que indicam traição. Eles dizem que você se levanta contra o rei. Ao ouvir essas palavras, Neemias sentiu o peso do ataque contra sua integridade, mas em vez de se deixar abater, ele se voltou em fervorosa oração. Senhor, fortifica minha alma para continuar lutando. Que minhas ações reflitam a verdade e não a mentira. Na calada da noite, enquanto a cidade adormecia, Neemias retirou-se para um lugar silencioso. Ele buscava a direção divina, e uma nova revelação o aguardava. Uma visão se apresentou a ele, um resplandecer de luz e um chamado. Neemias, a obra que você realiza é apenas o prelúdio de algo muito maior. Eu, o Senhor, restaurarei não apenas os muros de Jerusalém, mas também o coração do meu povo. A nova aliança está se aproximando, um dia que transformará toda a criação. Com um novo fervor, Neemias levantou-se, decidido a transmitir essa revelação ao seu povo. Ele convocou todos novamente ao centro da cidade. Escutem, amados irmãos. O que estamos construindo não é apenas um muro, mas um testemunho do que Deus fará ao levantar os quebrados e trazer redenção à nossa nação. O clamor de adoração subiu como um aroma agradável ao Senhor. Entretanto, a opressão e as ameaças continuavam. Sambalate e Tobias, enfurecidos com a firmeza de Neemias e do povo, começaram a arquitetar planos ainda mais sinistros para desacreditar a missão de Deus. Nada mais os intimidará, mas nós atacaremos as suas esperanças.
Sussurravam nas sombras. Enquanto o povo trabalhava com fervor, Neemias percebia que o desafio não era apenas físico, mas espiritual. Cada oração tecida em unidade se tornava uma espécie de muralha invisível. Contudo, a incerteza ainda habitava seu coração. Como posso eu, um homem comum, trazer transformação a um povo tão ferido? Naquela hora, Neemias se lembrou. Senhor, Tu és o Deus que levanta, Tu és o Deus que restaura. Tua promessa vai além de cada muralha que construímos. Que, através das nossas mãos, eu possa ser um instrumento para um propósito maior. Suas palavras ecoaram em seu ser, e uma nova expectativa se formou. Ao final daquele dia, enquanto o sol se punha e uma brisa suave passava pela cidade, um novo mistério pairava sobre as vidas de Neemias e de todo o povo. O que acontecerá na próxima noite? A pergunta ressoava em seu coração, pois a soberania de Deus se desdobrava lentamente, e o futuro que aguardava Jerusalém estava prestes a ser revelado.